Olá, eu sou a Raquel. Eu sou a Daniela. Juntas somos a Mari. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série do Conhecer ao Ser, levando sempre e pretendendo levar para você informação, promovendo autoconhecimento, autodesenvolvimento e, por que não, transformação. Sim, com certeza. E o nosso tema de hoje é paternidade, dando sequência ao vídeo anterior que a gente fez, falando da maternidade. A gente não podia passar sem falar dos papais também. Mas hoje não dá pra gente fazer aquela perguntinha, não dá pra gente fazer aquela brincadeirinha que a gente faz do que aconteceu com a gente, porque afinal de contas a gente não é pai, né? Nunca vamos ser. Sim, né? A gente não pode falar sobre paternidade desse lugar. Então a gente vai falar de um lugar, né, como apoiadoras de processos terapêuticos de homens. E no convívio com eles, né? Sendo nossos maridos, filhos, amigos, irmãos, né? Pais. Do ponto de vista da questão da paternidade, acho que é bem interessante que a gente diga também que, assim como na maternidade, quando nasce a criança, não nasce um pai. Esse papel é um papel construído, né, Dani? Sim. E construído da mesma forma que a gente disse lá no vídeo sobre maternidade. Então esse papel é construído através das experiências e vivências desse homem, das experiências que ele traz. Pois é, e quando a gente fala dos homens, né, dos sentimentos e de tudo que um homem pode viver, né, na inteireza da sua vida, acho que é importante a gente citar aqui o que chegou pra gente também essa semana, que é aquele documentário que a gente vai colocar o link aqui embaixo, né, do Silêncio dos Homens, e da importância dessa vida também pelo lado do sentimento, que muitas vezes os homens acabam não tendo a possibilidade de viver como a gente, desde pequenininho. As mulheres talvez tenham mais intimidade com esse lugar de sentir, de se emocionar, e aí o pai, né, quando ele se torna pai, o homem muitas vezes começa a vivenciar isso com uma potência muito maior. Sim, né? É um momento que, como assim, do dia para a noite, ele tivesse que lidar, né, com o amor, né, quer dizer, o amar esse filho, porque a gestação está no corpo da mulher. Essa vivência, esse alinhavar o amor é diferente. A gente tem 9 meses para fazer isso, né? Pois é, né? Muitas vezes eles não. Além disso, assim, ele precisa lidar e apoiar a mulher, a companheira, que está passando por um processo que é o puerpério, em aspectos, né, hormonais, psíquicos. Ela está ainda muito envolvida e muito sensível fisicamente e emocionalmente, né, Ra? Acho isso uma coisa super importante da gente afirmar mesmo, sabe, gente? Não é um momento, tive um bebê, tá tudo bem. Não. O puerpério é um momento onde os hormônios, né, a questão física da mulher realmente está muito comprometida. E a gente costuma dizer, né, que nos primeiros 3 meses do bebê fora do nosso corpo, é quase como se fosse uma gestação estendida, porque esse bebezinho, ele ainda tem uma conexão visceral com a mãe. Então, esse processo todo, muitas vezes é um processo muito difícil para esse homem que está ao lado dessa mulher que acabou de parir, porque é muito difícil entrar nessa relação, é muito difícil estar ao lado de alguém que está vivendo uma situação onde parece que só ela vai dar conta desse bebê. Então, muitos homens podem chegar e ter a ideia de que, não, eu vou ajudar a cuidar, peraí que eu que vou pegar e tal. E muitas vezes podem ter uma reação do outro lado, do lado da mãe, que seja totalmente diferente do que eles esperam, né? A gente tem essa dificuldade, muitas vezes, eu mesma passei por isso, tá? Eu tive essa dificuldade nos primeiros 3 meses do meu filho, de realmente de soltar esse controle, porque não era algo consciente, não era algo que estava ali em evidência, mas era algo muito visceral.
E aí, por isso da gente fala da importância do pai nesse momento, né? Sim. Da compreensão. Sim. E falar desse homem que, a partir do momento que nasce esse filho e todo o contexto que ele precisa lidar e apoiar, ter empatia, né, e compreensão naquilo, né, e conhecimento daquilo que a companheira está vivenciando, falar sobre os seus sentimentos a respeito, Sim. escutar. E aí o que a gente percebe, né, na nossa vivência e na nossa pesquisa, né, junto aos homens? Como que eles fazem isso, sendo que eles não construíram minimamente essa base? Porque se a gente olha para um contexto social e histórico, que hoje, né, atualmente, existe um olhar e uma sensibilidade para quebrar essa questão, né, como falas e a crença de que homem não pode chorar, né, que falar de sentimentos é coisa de menina, de bicha, né, até pejorativo, que auxiliar na rotina da casa, da família, né, contribuir com a responsabilidade que cabe a ele nisso, porque não é uma ajuda, é uma responsabilidade que é compartilhada, é pau mandado da mulher, né? Então existe essa construção que não leva ele a criar essa base de falar sobre sentimentos, escutar sobre sentimentos, ter clareza na comunicação, empatia. E aí é muito desafiador para a maioria dos homens, porque da noite para o dia ele tem que adquirir isso. Ele é cobrado muitas vezes por isso, né, Rá? Ou minimamente por proporcionar que esta mulher esteja assistida, nem que seja por outras pessoas. Então, o ter que pagar por uma enfermeira, por uma babá, né, ter que chamar outras pessoas para estarem junto ali, muitas vezes é o jeito que eles sabem, que entendem que podem fazer alguma coisa. Mas de verdade, o que a gente está defendendo aqui é que não, é que existe um outro lugar e que aí só você, pai, pode fazer, que é estar ali junto nesse momento, né, no momento do puerpério, no momento dessa saída da mulher, desse momento da gravidez e dos primeiros meses, e entender de que forma que você começa a fazer parte dessa família com o seu papel muito forte, muito estabelecido. Então é o momento que a gente fala da importância do homem para trazer essa mulher de volta. Sim. Porque é importantíssimo essa construção, né? Construir essa base, porque lá no momento, geralmente, né, no terceiro mês do bebê, porque até o terceiro mês existe um processo simbiótico, uma relação simbiótica entre a mãe e o bebê, que é natural e que é importante para a criação e estabelecimento do vínculo. Então, a mãe fica imersa nos cuidados e nesse olhar, na verdade, é muito além dos cuidados, nesse olhar para o bebê e o bebê para a mãe. Então, vira a extensão do outro, por isso que é um processo simbiótico, não sabe onde um começa e o outro termina, é essa expressão. E lá no terceiro mês, quando o bebê, e é um sinal muito importante, quando ele começa a brincar com a mãozinha, é um sinal de que ele começa a se reconhecer como um ser diferente, né? Assim, como um ser separado. E é esse momento em que a força desse homem e essa base que ele construiu de empatia, de autoconhecimento, de conhecimento sobre a paternidade, sobre o puerpério, e toda essa construção é que é importante porque é um baita desafio, porque ele é papel dele resgatar essa mulher para a relação a dois e para a vida.
É ele que faz isso. E não é, e com isso a gente não quer dizer que você precisa afastar a mulher do bebê, não é isso. Mas de se começar a trazer de volta que lugar é esse que essa mulher pode exercer além da maternidade. Isso. Porque essa mulher é uma mulher nova, Isso. né? Não é mais a mesma mulher que você casou, tá? Desculpa falar isso, mas é a mais pura verdade, gente. Sim. Quando a gente se torna mãe, muita coisa muda e aí a gente, né, começa a ter uma relação com uma pessoa nova. O lado bom é isso, né? Renova o casamento. Mas a ideia é que a partir desse momento o homem possa daí fazer esse resgate dessa mulher, ter uma nova relação com essa mulher, de um lugar muito amoroso e de um lugar de estar na família, mas também de ser novamente o marido e não só o pai do bebê, e dela ser novamente a mulher, a esposa e não só a mãe do bebê, de ser um casal com um filho e não de serem somente os pais. Isso, né? Porque é muito comum essa fala no consultório, né, Rá? Quando a gente recebe os casais, que essa desconexão enquanto casal aconteceu na chegada do filho. Muitas vezes de começar a chamar um e o outro por pai e mãe. Sim. Isso é um sinal, assim, óbvio que isso é muito evidente, né? Mas tem outros sinais que mostram que o casal está muito focado somente em ser pais daquela criança e não mais um casal. Sim. E é isso que a gente está querendo enfatizar, da importância desse movimento, que é um movimento do pai fazer, porque a mãe não vai fazer, porque a mãe está lá imersa na simbiose dela, não vai fazer. Então, dificilmente a mulher vai fazer isso. Somos humanos, cada pessoa é um indivíduo diferente, tem tempos diferentes, tem formas diferentes de agir, então sim, pode ter algumas pessoas que façam, mas essencialmente é um papel do pai, é um momento desse homem voltar e resgatar essa família de uma forma diferente. E é muito desafiador para vocês, homens. E por isso que é o nosso intuito com esse vídeo, né? Dizer para vocês que estamos aqui abertas e receptivas para que vocês cheguem, para que nós façamos essa sustentação, esse apoio do processo. Vamos deixar aqui trabalhos realizados por homens para outros homens. Sim, muito bonito. Muito bonitos. Blogs, palestras, o próprio documentário Silêncio dos Homens. Então, existe sim possibilidade de que você se prepare e que você chegue nesse momento do ser pai dentro dessa construção com menos desafios, né? Mas você precisa se abrir e estar minimamente disponível para isso, porque caminhos existem. Sim. E o autoconhecimento é fundamental para isso. Fundamental. E compartilhar as suas dúvidas e as suas dores com outros pais. Sim. Tão bacana. Mas também fazer terapia, gente, porque a gente sabe o quanto desafiador pode ser. Então a gente está aqui de braços abertos, de porta aberta para receber vocês, com todas essas informações que a gente está deixando aí para vocês. E espero que tenham gostado. Sim. Acho que era essa mensagem que a gente queria passar hoje. Sim. E se gostarem, compartilhem, né, com outras pessoas que também estejam nesse momento, né, para que sejam beneficiados por uma palavra, por uma frase às vezes, né, que a gente falou, e que toquem em algum lugar e que se abram para essa busca e essa investigação, né? Se inscrevam no canal, acionem o sininho e deixem comentários também, né? Os próximos vídeos que a gente quer fazer também falando da relação de pais e filhos, né? Então, se tiverem alguma sugestão, quiserem colocar aqui nos comentários, a gente está aberta a recebê-las. E é isso, acompanhem a gente e quando ativarem o sininho, vocês vão receber novidades aí. Isso mesmo. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.